Nos dias atuais, o que mais afeta a saúde mental dos brasileiros é a depressão e a ansiedade. E pós-pandemia se agravou muito mais esses problemas. Vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! Está entrando no ar o programa Sem Limites, pela rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Você não vai gastar 5 segundos e vai ajudar demais a gente. E também quero dar um abraço aí em quem está nos ouvindo na Sara Brasil FM de São Paulo. E hoje o assunto é esse, gente, saúde mental. E aí, tá todo mundo surtando? O povo tá meio maluco mesmo? O que vocês acham desse tema aí? Esse tema é interessante. Tô surtane com algumas coisas. Surtane. Né? Tô surtane com algumas questões que a gente tem visto aí. Não, realmente, na pandemia, a gente surtou. No pós-pandemia, a gente está começando a surtar. Porque a saúde mental é uma coisa que a gente precisa estar sempre reavaliando. Sempre, né, pensando, eu preciso me cuidar, né, eu preciso gerenciar o meu estresse. Vamos começar aqui, Ana. Você que é estudante de psicologia, o que é saúde mental? O que seria saúde mental? Eu estava pensando em como definir isso, e aí eu peguei uma definição aqui do Google mesmo, que acho que fica mais padrãozinho, né? Então, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida, e ao modo como harmoniza os seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. Então, falando sobre psicologia, né, eu acredito que assim, todo mundo está vivo. Para você estar vivo, você precisa ter angústias. Então, a angústia é o que te traz pulsão de vida. A sua vontade de viver está diretamente ligada... Angústia ou ambição? Angústia. Diretamente ligada às suas dores, aquilo que te falta. Não. O que gera ambição é uma angústia. Eu não aguento mais ficar sem dinheiro, então eu quero ter dinheiro. Entendeu? Aquela angústia de estar sem dinheiro, aquela angústia de ficar sozinho, aquela angústia de não saber da minha existência. Quando aqui o site do governo, né, traz a definição de saúde mental como a maneira que você se relaciona com a vida, a gente está falando, então, em como você administra as suas angústias. Porque eu posso pegar as minhas angústias e isso pode me dar força para produzir mais, para buscar aquilo que me falta. Mas se essa falta for muito grande e eu não conseguir administrar isso, eu não consigo dormir mais, porque eu vou ficar só pensando em ganhar dinheiro, no exemplo que o bispo deu, né? Não consigo me relacionar com a minha família, não consigo cuidar de todas as áreas da minha vida, porque eu estou angustiada por uma só. Então, saúde mental... O que é interessante é isso, né, Ana? O mesmo problema que faz uma pessoa ficar ansiosa, faz outra entrar em depressão, faz outra se superar para poder vencer aquele problema, faz outra mudar o estilo de vida. O mesmo problema gerou escolhas e decisões completamente diferentes. Ele é visto como uma tônica para cada um, dependendo daquilo que você o problema passando, né? Foi o mesmo. Foi a mesma situação, foi a mesma circunstância. Cada um teve uma reação diferente. A gente usa o mesmo exemplo bíblico do gigante Golias, que fez o exército de Saul ficar com medo e fugir, fez Davi enfrentar, vencer e mesmo com se medo, tornar rei. Ele também estava com medo. Foi o mesmo gigante, foi o mesmo problema. Gerou resultados completamente diferentes. Isso tem a ver com a saúde mental da pessoa. A saúde mental. Se ela está ansiosa, depressiva, estressada, ela vai saber lidar de uma forma... Ela não vai saber como lidar bem com os problemas da vida. Porque apesar de eu estar buscando aquilo que está me trazendo angústia, eu preciso me blindar de algumas coisas, né? Então, eu preciso blindar as minhas emoções. Não é porque eu fui mal na faculdade, por exemplo, que meu casamento acabou, que o ministério acabou.
Não, eu preciso saber separar as coisas, administrar significa isso, né? Eu vou gerenciar aquilo que está... Vou gerenciar tudo. E aí, dentro da gerência, significa isso, né? Identificar aquilo que está faltando, suprir aquilo ali mais, identificar o que está bom e só ficar vigiando mesmo. Então, saber qual é... No que eu preciso agir em cada uma dessas coisas, né? Então, a saúde mental, ela está diretamente ligada à maneira como você consegue enxergar a sua própria vida. Como você se vê. Então, diante de um problema, diante de uma dificuldade, qual a inteligência emocional que você tem para lidar com aquilo ali? Ou como você reage às pressões do dia a dia. Isso, também. Né? Também faz parte, porque todo mundo, a gente vive num mundo onde todo mundo passa por situações difíceis. A pressão está aí, gente, para todo mundo. O próprio Deus falou na Bíblia que no mundo nós passaríamos por aflições. Tem de bom ânimo. Ou seja, ninguém está isento de passar por uma situação difícil, por uma dor. Mas, como ele também disse, tem de bom ânimo, não é verdade? O tem de bom ânimo é como eu vou olhar para aquela situação. Como eu falo, o problema não é o problema em si, mas como eu reajo diante daquele problema. Porque... É isso mesmo. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, que é uma esposa que achou... É o outro vídeo. É uma esposa que achou um caminho para não ficar surtada, para não ficar estressada. Olha lá. Doutor, já tem 3 meses que eu não surto com meu marido. É o extrato de maracujá que o senhor receitou pro meu estresse funciona. Não é eu que tô tomando, não. O senhor falou 3 gotas pro meu estresse diário. Eu botei no suco do meu marido, ele tá tão calminho. Então, ó, essa aí usou de um artifício para poder resolver o problema dela, né? Foi, sabe? Pelo menos o casamento está tranquilo agora, né? Pelo menos o marido dela ficou tranquilo, agora ela está tranquila, né? Ana, eu estava pesquisando sobre esse tema e eu vi várias informações que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas. Tem até uma psicóloga chamada Ana Carini, que ela fala sobre isso, que o Brasil é recordista em transtorno de ansiedade, sendo mais recorrente o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu quero usar essa informação para fazer uma pergunta. O mundo, hoje a gente vê mais pessoas com problemas de saúde mental do que antigamente. Antigamente as pessoas eram mais tranquilas, a vida era mais tranquila. E hoje tem tanta informação, você é tão bombardeado de informação. Antigamente a pessoa falava, não, eu vou acordar, vou trabalhar, vou chegar em casa, vou estar com minha família, vou assistir um pouquinho de televisão ali às vezes, vou dormir. Hoje não, é tanta informação bombardeando a sua mente. Tem a guerra na Ucrânia, tem o submarino que desapareceu, tem isso, tem aquilo. Você fica bombardeado com aquele tanto de informação. Isso contribui para dificultar a nossa saúde mental? Eu acho que tem uma grande questão aí, né? A primeira é sobre a falta do diagnóstico, antigamente, né? Então, hoje a gente tem mais ferramentas para trazer diagnósticos. Por exemplo, antigamente só existia um diagnóstico que podia ser dado para crianças. Então, a criança que tinha depressão, a criança que tinha déficit de atenção, tudo... Era hiperativa. Antigamente tudo que acontecia com a criança, ela era hiperativa. Então, isso sempre existiu. Mas por quê? Porque não era feito um teste, nada disso. Então, eu acredito que, assim, hoje mais transtornos apareceram, porque hoje nós temos mais meios de identificar aquilo que está acontecendo. Quantas vezes na infância, quantas pessoas na sua sala você se lembra que provavelmente tinham déficit de atenção e naquela época eram tidas como, essa pessoa não consegue aprender, essa pessoa é menos inteligente, né? Ninguém identificava qual era o problema que estava ali. Então, acho que tem isso. E o senhor falou algo interessante também, né? Acho que a questão da globalização, porque antes acontecia uma coisa em outro país e a gente não sabia, era difícil chegar aqui, né? Agora você sabe tudo em tempo real, então isso vai deixando a gente ansioso sem dúvida, porque você começa a pensar se aconteceu lá, pode acontecer comigo, pode acontecer aqui, qual vai ser o impacto disso na minha vida, né? E ficar preocupado com questões que você de fato não pode sanar. E além disso, nós também temos o pós-pandemia, que precisamos falar sobre ele, né? Mas eu acho que o que mais contribuiu para essa questão que o Chano falou, que nós nos tornamos muito mais ansiosos depois da pandemia e também na pandemia, por causa das notícias que a gente acompanhava pelo mundo afora. Então, quando tem uma notícia de uma pandemia, que é uma coisa que é generalizada no mundo inteiro,
Então, aqui no Brasil, era noticiado coisas que aconteciam, né, em todos os outros continentes. Então, a gente acompanhava as tragédias, as mortes, aquela coisa toda. E isso, de uma certa forma, contribuiu, sim, para essa coisa que a gente ficava pensando. Porque você imagina, nossa, lá na Europa está acontecendo isso. Ah, essa doença veio lá da Ásia. Nossa, cada hora era uma coisa. Então, você ficava... Era tanta informação... Não precisa nem ser tão longe. Recentemente, teve aquelas mortes por causa da febre maculosa. O pessoal foi lá numa festa, num sítio onde havia carrapatos contaminados e pegaram a doença, foram para o hospital, diagnosticaram como um outro tipo de febre amarela, eu acho, e acabou não dando o tratamento certo, porque a febre maculosa tem um tratamento, ela não, se ela for tratada, ela não gera morte, mas virou um surto na mente das pessoas. Porque não aumentou o número de casos, mas como foi noticiado, todo mundo começou a ficar preocupado. Aí sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a levar os pets no pet shop para poder vacinar contra carrapato, para poder pôr remédio contra carrapato, para poder tomar banho. Quem lucrou foram... Por quê? Porque já cria uma histeria. Sim. Tem muita coisa hoje que acaba gerando uma histeria nas pessoas por causa dessa quantidade de informação. Então, você soma essa quantidade de informação, a mídia é sensacionalista. É notícia tóxica. A mídia gosta de... Né, o que gera mais audiência são as más Exato. notícias. Até mesmo porque na mídia a gente pode incluir também que tem notícias que nem são verdadeiras mesmo. Não tem nem burburinho, o TikTok, pessoas que não são autoridade naquilo ali, né? Tá trazendo só o... Então, assim, tragédia é o que dá audiência. Então, junta isso. O estresse também, porque hoje a vida moderna hoje é muito corrida. Então, as pessoas andam muito estressadas, porque tem que acordar, tem que ir para a academia, tem que fazer isso, tem que ir para o trabalho, tudo, né? tem que dar conta de um monte de coisa. Né? A mulher trabalha, a maioria das mulheres hoje elas trabalham, então a mulher que ficava em casa cuidando dos filhos e da casa, agora tem que cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, às vezes... Do marido dela mesma. Às vezes os divórcios, né, que aumentaram, a mulher sozinha. Então, assim, são vários fatores que foram criando as próprias redes sociais, né? Você entra lá no Instagram, vê todo mundo lá bonito, todo mundo viajando, gera uma pressão social de você querer estar vivendo aquilo que as pessoas estão vivendo. Então, os fatores que contribuem com os problemas mentais, né, da saúde mental, são muitos, né, hoje em dia. Né? E é muito fácil perder esse norte, né? Então, por exemplo, eu planejo a minha vida por semestres, né? Assim, no grosso. Então, eu penso, esse semestre eu vou me dedicar para essas 3 áreas. E aí é muito comum que durante aquele semestre que eu mudei algum foco, eu sinta falta de algo que eu vejo. Então, eu estou convivendo com a Bissa, por exemplo, vejo ela se dedicando por uma área que não foi a área que eu escolhi. Claro que ela vai ter um resultado melhor naquela área, que foi a área que ela elegeu como importante ali, né? Mas aí... Eu já escolhi as minhas 3, além de ser boa nas minhas 3, eu quero fazer isso aqui como ela, eu quero fazer isso. Né, a gente acaba sendo influenciado. E aí a gente não se percebe se cobrando dessa maneira. Se cobrando peraí, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ter com o corpo perfeito, eu tenho que estar arrumada o tempo inteiro, uma boa esposa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, é importante, eu acho, assim, para uma boa saúde mental, lembrar dos seus objetivos, né? O livro dos sonhos nos ajuda muito com isso. Qual é o meu objetivo desse semestre? Eu também estou admirando essa pessoa, então eu preciso mudar a minha programação. Não dá para só acrescentar coisas na agenda, né? Eu preciso ser paciente com os meus erros, com aquilo que eu vou ser um pouquinho mais devagar. Porque eu estou me comparando com a blogueira, estou comparando meu corpo com o corpo da blogueira, que vive para o corpo. Ela só vive para aquilo, o ganho-pão dela é aquele. Aí você abre a outra, o cabelo maravilhoso, mas ela influencia por causa do cabelo, ela é famosa por causa do cabelo. Então, você começa a se cobrar em coisas que não tem como você suprir aquela isso demanda, mesmo. Vamos né? chamar mais um vídeo da internet? Como anda a sua saúde mental? Olha essa pessoa aí.
Olha aí, ela pôs o copo do liquidificador de um lado e a máquina aqui. Ela tá ligando a máquina, querendo que o liquidificador funcione do lado de cá, nem né? prestando atenção. Tem um outro meme também que é engraçado, que a mãe sai com o filho e um saco de lixo para pôr o lixo para fora. Aí ela volta com o saco de lixo e sem o filho no braço. Eu vi esse meme, achei... Todo mundo tá fazendo esse, né? Acho que isso aí é meio armação. Como é que você vai largar a criança lá? Ai, menina, vai chorar, Esquece a criança, gente. não. É claro que é armação, Não, meu eu amor. já vi Você assim, acha ó. que é? Calma, Claro gente, que é. eu sou pura. Eu sou pura. Eu sou pura. Eu acho assim, Igual ó, esse aí do liquidificador. Ninguém faz isso, pôr o liquidificador do lado e ficar ligando. possível. né? Não, mas né? isso eu já fiz muitas vezes, aconteceu muito comigo. Eu tô com uma coisa na mão, ou então meu óculos está na minha cabeça, eu tô assim, cadê meu óculos? O Cristiano já viu isso. É, isso Pô, mesmo. cadê meu celular? Fulano, perdi meu celular. Peraí, rapidinho. Eu sabe uma coisa que acontece comigo direto, que eu tô preocupado, pensando? Eu tô tomando banho, eu não lembro se eu já lavei o cabelo ou não. Será que eu já lavei? Porque você fica ali pensando, né? Tô pensando em tantas outras coisas. Agora, Ana, eu gosto muito do versículo do capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso mais 11. bonito de Filipenses, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado quanto ser exaltado, ter abundância na escassez. Aí que ele fala no 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E muita gente pega esse tudo posso naquele que me fortalece. E usa só ele, né? Aí parece que como é que eu vou dizer? O seu poder vem da sua força espiritual, do fato de você ter Deus. E não, ele está falando do poder de ter uma mente saudável, uma mente que sabe viver contente em toda e qualquer situação. Eu faço uma outra interligação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ok, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E como que a gente alegra o Senhor? Obedecendo aos princípios da palavra. Ou seja, tem todo um contexto atrás toda essa força. Então, não é só simplesmente, né, o tudo posso, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Sim, Ele pode tudo. Mas eu estou falando do contexto daquele momento. Ele vem numa sequência. Eu aprendi a ver contente em toda qualquer situação, tanto ser estar humilhado como ser exaltado, quanto na abundância, na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o contexto ali é saúde mental. Eu aprendi. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é o eu aprendi. E a pergunta aqui é, como que nós podemos... Aprender. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental? O que nós precisamos fazer para que a minha mente... Porque a mente, ela tem um poder enorme, né? O cérebro humano é algo que foi muito estudado e até hoje é o maior mistério do ser humano, é o cérebro. Porque o cérebro humano ele pode levar você a pensar, a viajar. Cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito, né? Então, como que eu faço para treinar o meu cérebro para não surtar, para não... Porque hoje o extremo da saúde mental é o surto. Surto, eu também pesquisando vi vários vídeos do cara que chegou, quebrou uma loja inteira, da mulher que pôs fogo na casa com o marido e os filhos lá dentro. Então esse é o extremo. Mas antes de chegar no extremo tem alguns sinais. Tem alguns sinais que vão levando. Eu não durmo bem mais. Eu estou comendo demais. Estou comendo demais, estou ansioso demais. Uma vez nós falamos sobre isso no programa sobre depressão, que são os sintomas, né? Se o sono está desregulado, seja para dormir muito ou dormir pouco. Alimentação, estou comendo muito, comendo pouco, ou estou com compulsões. Então, compulsão de compra, alguns vícios, né, que surgem. Tudo isso, assim... Tem a ver com a saúde mental, Tem a ver né? com a saúde mental. Tem o que fazer? Como que eu cuido da minha saúde mental? Vamos lá, vamos para os passos. Primeiro, a gente tem que identificar se nós estamos com algum problema nesse sentido. Sim. Você falou, né? Vamos olhar para essas três áreas. Primeiro passo eu vou dar. Jesus. Procura a Bíblia, procura a palavra. O senhor estava falando de Filipenses Procura fortalecer 4. o seu espírito, né? Eu gosto muito do 4:4 que começa, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí ele traz, né, versículo 8.
Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, essa dica que o senhor trouxe, acho que é a mais importante, né? Eu posso me preocupar de uma maneira inteligente. Eu me preocupo com meu filho fazendo o que eu preciso fazer a respeito dele, eu me preocupo com o almoço pensando em fazer o almoço, mas eu vou guardar meu coração da ansiedade. Eu acredito que a angústia e a ansiedade, elas precisam ser vigiadas, né? Eu preciso ter angústias e eu vou suprir as minhas angústias. Mas se a minha angústia estiver me deixando ansiosa, então eu estou perdendo saúde mental. A ansiedade, ela me rouba a vida. Eu deixo de estar no momento presente, ou para pensar no passado, ou para pensar no futuro, e não é o objetivo, né? Então, a oração nos ajuda a isso, né? O Senhor deu a chave principal aqui. Quando eu oro, eu me relaciono com Deus e eu vou encher meu coração daquilo que é bom. Se eu fico vendo essas notícias que estão... eu trago uma visão mais pessimista, eu alimento a minha alma de coisas negativas, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, busque a Deus. Seja fortalecido espiritualmente, isso vai ajudar muito a sua mente. Segundo passo. Segundo passo. Vamos pôr em ordem aqui, do mais importante. Identifique de onde vem a sua ansiedade. Então, o que é que está te trazendo essa angústia toda que você não está conseguindo lidar? Qual é a área que está precisando da sua atenção nesse momento? Resolva aquilo. Então, faça um plano para resolver, seja a curto prazo, a longo prazo, mas... Ou desista, né? Eu não vou ter o corpo que eu quero agora. Tá tudo bem também, deixa para depois. Mas você... Passa muito por uma aceitação, às vezes. Adequa a expectativa, né? Acho que isso é muito importante. E aí, acho que o terceiro passo, busque pessoas que possam te ajudar nessa área que você identificou. Então, autoridades. Um psicólogo, às vezes, um psiquiatra, no caso mais extremo. Um pastor, um líder. Tem alguns casos que é uma questão já física, né? Então, você precisa de um psiquiatra, às vezes você precisa de um remédio para ansiedade, algo para trazer os seus hormônios para o normal e você conseguir agir. Para o eixo, né? Para o eixo. Porque se eu estiver temporariamente, né, Ana? Também entender que eu não vou me viciar naquilo ali, que muitas pessoas correm esse risco. Sim. Né? Elas entram nesse parâmetro. Não, o médico fala, não, vou te receitar um remedinho para te ajudar por um período e a pessoa acaba se viciando naquilo ali. Sabe o que acontece? E é difícil, muitas vezes, sair. Né? Às vezes o psicólogo começa a atender o paciente, aí fala, olha, eu identifico que talvez a gente precise ver isso aqui, eu quero que você passe um psiquiatra. Aí a pessoa passa no psiquiatra, o psiquiatra passa o remédio, a pessoa começa a tomar o remédio e abandona a terapia. Porque acha que, que o remédio vai controlar tudo. Aí, como parou de funcionar, tem aqueles surtos. Então, eu estou com o remédio que o psiquiatra me passou, aí eu acho que eu já estou boa, então eu paro de todos os remédios. Começa a ficar ruim, eu por vontade própria, dobro a dosagem que o psiquiatra me deu. Então, eu não estou fazendo tratamento nenhum, estou só me enganando, né? Não tem como isso melhorar. Você está falando em surto? Eu que vou pedir um vídeo agora. Põe um vídeo que eu te falo, que eu mandei para você, Elton. Olha que o surto do tio aqui, ó. Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós para cá. Não, já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! O tio literalmente invadiu a entrevista da moça que estava entrevistando uma senhora acho que no posto de saúde. Para reivindicar o café. Para reivindicar um cafezinho. E no final ele fala, né? Ainda pede desculpa porque ele viu que ele falou, né? Um nominho feio ali. Ele deu uma surtadinha. Então, assim, como é que deve estar a saúde mental daquele moço ali? Ele com certeza não está A nossa mente, ela é alimentada. Ela é alimentada tanto externamente, aquilo que está ao nosso redor, e também internamente, como eu penso, como eu fico... Então, o meu pensamento, muita gente fala, eu não consigo controlar o meu pensamento. A gente pode controlar o nosso pensamento. É você que alimenta o seu pensamento. E às vezes, sem perceber, a gente acaba alimentando, né? Então... Então, assim, eu estou cheio de coisas externas que estão trazendo pensamentos negativos. E aí eu também começo a alimentar aquilo. Reclamar, andar com pessoas que reclamam muito, que te trazem para... Não, isso aí não vai dar certo. Tem um exercício aqui para a saúde mental
fique 24 horas sem reclamar Isso é de incrível. nada. Jejum de reclamação. Jejum de reclamação. Não, até porque reclamar, como o próprio nome diz, é você clamar novamente. Então, se for uma coisa Tá clamando ruim... pelo quê, né? Clamando porque uma coisa ruim, você ficar... Toda vez que você clama novamente por algo ruim, você está desejando aquilo ali na sua Tem vida. gente que fala, isso é energia espiritual, eu estou atraindo isso. É uma questão muito simples, é o que vai fazer o efeito na minha mente. O negativismo, isso é muito ruim, sim, porque quando você tem uma mente negativista, isso te influencia para o mal, para as coisas ruins, ficar chateado, depressivo, ansioso. Então, é importante, acho que é importante a pessoa identificar isso, né? Minha Gente, mente isso sempre de vai para o lado reclamar- negativo, minha mente sempre pensa no pior. Ou assim, qual é o Você está momento- muito perto de ter um problema mental. Porque normalmente essas questões que a gente estava falando agora, né? Qual é o momento? Ah, eu tenho um distúrbio alimentar, eu como muito doce. Qual é o momento que você mais sente vontade de comer doce? Pode ter certeza que isso tem a ver com a sua angústia. Ah, é mais à noite. Então, o que acontece à noite que te traz para essa angústia? É o fato de você estar sozinho? Você está sentindo falta de alguém? Está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento da sua... Eu sou compulsiva por compras. Qual é o momento que você mais sente vontade de entrar e comprar tudo de alguma maneira? Então, qual é o momento da dor, daquilo que traz o sintoma, né? Tem um sintoma, ou eu explodo, eu falo um monte de coisa. Quando você explode? Quando você é contrariado? Então, tem uma questão aí do não ser aceito, não ser ouvido. Importante identificar isso, né? Mas acho que quando a pessoa explode, é até melhor, porque pelo menos ela colocou tudo para fora ali. Sim. Ela não ficou guardando. Porque tem muitas pessoas que implodem ao invés de explodirem, né? Quando você explode, você Esse jogou, é um ponto importante para você jogou ajudar tudo para fora. você falar dos seus sentimentos, Sim. você colocar para fora. Tanto- Às vezes dar uma pausa, né? Fazer uma viagem. Tudo isso a gente tem que saber, né? É que às vezes a gente coloca tanto a perder e é só um momento de estresse, né? Então, se eu sempre implodo, eu não aprendi a me comunicar também. Aí no meu trabalho tem uma coisinha que me estressa, eu vou lá e peço as contas. Vou explodir hoje. Na verdade, não, eu só estava estressado, precisando de um tempo de férias, precisando de um tempo para mim. Dar uma pausa Muitas ali vezes naquele a pessoa momento, acaba né? se arrependendo por ter feito algo que, nossa, por que eu não pensei 2 vezes antes de fazer ou de falar alguma coisa? Se eu tivesse né? tirado fériasinha, tirado um dia para mim, teria resolvido. Agiu na né? emoção, né? Gente, é isso aí. Espero poder ter ajudado você aí a melhorar a sua saúde mental, né? Pôr no lugar as coisas e com isso você vai crescer, vai prosperar, vai viver o melhor na sua vida, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha, é importante, você não vai gastar 5 segundos para isso. E quem quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, como que faz, meninas? É só você entrar saranossaterra.com.br. Você que estiver em qualquer lugar do Brasil, vai em abas igrejas e lá você vai encontrar o endereço de várias igrejas espalhadas pelo nosso país. Você que está aqui em São Paulo, basta vir aqui na Rua Augusta, número 2027, aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, nós temos um culto maravilhoso e nós estamos te esperando aqui para você vir nos conhecer, nos dar um abraço e receber uma palavra que vai mudar a sua vida. É isso mesmo. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final. Forte abraço. Fica na paz.